Em toda a história da humanidade, haverá apenas uma geração para a qual, na infância, os planetas foram discos longínquos e indistintos a se deslocarem pelo céu, e para o qual, na velhice, os planetas serão lugares determinados, mundos novos e diferentes no curso das explorações. Trechinho do livro A Civilização Cósmica, uma perspectiva extraterrestre. É disso que eu tô falando. Olá a você, terráqueo. Eu sou o professor Wagner Moreira e vou conversar aqui um pouquinho sobre esse livro que é A Civilização Cósmica, de Carl Sagan, ou Carlos Eduardo Sagan, ou Cadu Sagan, para os mais íntimos como eu. Li esse livro e achei um capítulo muito interessante para compartilhar com vocês, que se chama A Perspectiva Cósmica. Na verdade é uma parte do livro, né, a primeira parte do livro, que contém ali 9 capítulos. E aí eu vou trabalhar aqui com alguma das ideias que é muito legal de como conceber uma perspectiva cósmica morando na Terra, né? Quais elementos seriam necessários para a gente ter essa noção, essa perspectiva real e não ficar aí num mundo de fantasias como nos filmes de Hollywood com alienígenas muito semelhantes a nós, né? O Sagan ele foi formado ali em astrobiologia e em física propriamente dita e também em artes. Então ele tem uma visão muito holística do que seria essa perspectiva cósmica e vai ser bem legal. Vem com a gente. Bom, primeiramente falando um pouquinho do próprio Carl Sagan, né? Ele tem, como eu já disse na abertura, o nome Carl Edward Sagan. E ele nasceu em dia 9 de novembro. Ele era um escorpiano. Ele odiava signos, então isso é uma piada. Ele faleceu em 20 de dezembro de 1996 com complicações da mielodisplasia, que tem a ver com a medula óssea, né? Ele sofreu aí alguns meses com esse problema e acabou falecendo. Mas ele deixou 5 filhos, com 3 casamentos. Para você que não sabia aí, Carl Sagan foi casado 3 vezes, né? Do seu primeiro casamento teve 2 filhos, que foi com a Liane Margulies. Ela é uma bióloga que ficou muito famosa no mundo todo por ter inventado o sistema de endossimbiose, né? Apesar dela ter formação científica, ela não contribuiu tanto, né, nas produções do Sagan quanto a sua última esposa, a Anne Druyan, que também teve 2 filhos com eles, com o Sagan, né? Ele fez ali com a Andrew tanto os preparativos da Voyager, né, que foi aquele disco onde mandamos uma mensagem muito complexa para o espaço, quanto no próprio Cosmos, né? Ela escreveu o Cosmos com ele e fez a segunda versão do Cosmos com Neil Grayson Tyson, né? E a segunda esposa dele foi a Linda Salzman, que é a citada nesse livrinho por ter desenhado a primeira mensagem antes mesmo da Voyager, né? Na Pioneer 10, Pioneer, né? 10 e 11. Acho que da vida pessoal dele fica a marca de que o Sagan ele nunca foi um religioso, mas ele flertava com uma espiritualidade, com o cosmos, né? Tamanha era a sua paixão pela ciência. E ele era muito receptivo a conversas com pessoas religiosas, né? Recentemente eu li um livro da filha dele, que é a Sasha Sagan, né? Ela fez um livro justamente falando sobre espiritualidade por meio da ciência e dos rituais que as diversas comunidades no mundo implicam, né? É bem bacana o livro,
E aí ele tem esse jeitão cético dele, né, em todas as suas obras, muito lúcido, mas ele também flerta com a arte, com a percepção mais ampla da vida, né? Eu acho que de dados pessoais essas informações vão ser relevantes para uma melhor compreensão do livro e desse capítulo que eu vou trabalhar, tá? Na graduação dele, vale a pena dizer, se não já disse, ele teve bacharel tanto em física quanto em artes, né? Para o curso de artes, por ser interdisciplinar, e a própria física que ele fez lá em Chicago foi interdisciplinar, ele dizia que a formação de artes foi a formação em nada, né? Porque ele acabou estudando tudo e nada ao mesmo tempo. Mas foi muito importante para a maneira como ele pensa, né? As investigações científicas, né? E aí sim, no doutorado ele fez astronomia e astrofísica também pela Universidade de Chicago lá em 1960. Então, ó, você nem tinha nascido ainda, Carl Sagan já estava se formando doutor em astrofísica. E aí ele trabalhou em Harvard, né? Ele trabalhou em Cornell e em laboratórios planetários, né? Falando um pouquinho da formação acadêmica dele, principalmente no período do bacharel, entre 1950 e 1960, né? Esses 10 anos que ele passou na faculdade, ele era muito legalize, assim, pelo que eu vi na biografia dele, os relatos aqui, inclusive, ele consumia maconha. Ele consumia muita maconha e deixou alguns relatos de como seria essa experiência sensorial. Ai, ai, ele era um cara da hora. Bom, das contribuições científicas que ele nos deixou, a gente pode estar trazendo duas linhas, né? A primeira seria a respeito de exploração planetária mesmo, né? Ele deixou estudos sobre as atmosferas de Vênus muito complexas, né? Para a época, e foi um dos primeiros a falar em aquecimento global e efeito estufa, né? De uma maneira assim mais sistematizada. Ele também participou das missões Mariner, Viking, Voyager e Galileu, além das que eu tinha citado, Pioneer e Voyager, né? Cada uma dessas missões, elas exploram planetas diferentes e têm objetivos diferentes para desbravar o espaço, né? Nesse livro em específico, como ele está em busca de civilizações inteligentes, o foco é as mensagens dadas pela Pioneer, né? Porque é um livro de 1972. Ele escreveu um outro livro mais para frente falando só da Voyager, né? Mas aí já eu comento. E aí a mais famosa produção de divulgação científica dele foi de fato Cosmos, né? Só que pouca gente sabe que antes da produção do Cosmos, né? Do livro Cosmos, ele já teve outros 8 livros anteriormente, né? E aí a gente vai, eu queria nesse start, né, desse vídeo, começar a explorar esses livros do Sagan que não são muito populares, né? O primeiro livro que ele escreveu foi em 1966, que é justamente sobre vida inteligente, né? Ele escreveu em parceria com outro cientista e quase ninguém ouve falar desse livro porque não foi traduzido para o português, né? Ele está em língua inglesa. Mas tem um livro didático que ele também lançou em 66 que se chama Planetas, que ele, lá na década de 60, coleta as informações das missões espaciais acerca do nosso sistema solar, né, de que se tinha na época, e coloca em capítulos para o uso na escola. Ele tem essa preocupação muito forte de trabalhar com a formação de cidadãos que conheçam o espaço, porque ele dizia que a população futura é que salvará a gente de fugir daqui, né, quando o nosso Sol entrar em colapso. E esse livrinho é o terceiro livro que ele escreve. Esse livrinho aqui, A Civilização Cósmica, uma Perspectiva Terrestre, tá? Depois dele vem Outros Mundos, aí vem A Comunicação Extraterrestre, que é em 1975, que ele faz um apanhado
da Voyager, né? De como foi e quais eram as perspectivas. E os Dragões do Éden, que é esse aqui, ele escreve em 1977. Esse eu ainda vou fazer um vídeo com certeza, porque ele traz uma abordagem de como surgiu a evolução humana, como que a inteligência humana foi evoluindo ao longo dos tempos, né? Essa formação lá em Chicago trouxe uma bagagem muito boa de biologia também. Então, às vezes a gente vê o Sagan falando, ele é a representação do que seria interdisciplinaridade em ciências da natureza. Ele domina muito bem química, física e biologia. E aqui ele fala muito de biologia, né? Tem o cérebro de Broca, que ele fala sobre o funcionamento do cérebro, né? E como o próprio cérebro evoluiu. E o Cosmos, que é o mais famoso, né? Então, essa série, fiquem por aí, acompanhem o canal. Eu vou fazer mais vídeos sobre, pelo menos todos que foram traduzidos em português, desses que eu comentei agora, tá bom? Muito bem. Para falar sobre a perspectiva cósmica, a gente vai ter que passar por 9 capítulos. Nesse vídeo, eu vou passar 3 capítulos com vocês e tentar levantar algumas ideias para que essa perspectiva cósmica que o Sagan quer nos explicar faça sentido, tá? O primeiro capítulo chama Um Animal em Transição. Para e pensa um pouquinho, o que significa isso? Um animal em transição. Transitar é mudar, é partir de um ponto para outro, transformar-se em outra coisa. E se a gente for lembrar, antes de Darwin, né, a ideia que se tinha é que as espécies eram imutáveis, porque era um relato contundentemente passado na Bíblia, de que as espécies foram criadas por uma entidade e a partir daí elas continuam a mesma até hoje, né? Só que depois de Darwin, a gente tem várias evidências em que a mudança das espécies é patente. E é a partir disso que o Sagan vai começar a tratar a perspectiva cósmica. Ele vai relatar que não somos uma forma de vida fixa e definida. E ele parte nessa jornada evolutiva justamente buscando os elementos no nível biológico e no nível civilizacional, né? Essa transição nossa ao longo do tempo, ela vem calcada em alguns elementos centrais que o Sagan destaca para a gente conseguir perceber outras civilizações. Porque às vezes a gente quer buscar vida alienígena pensando na nossa referência, né? Mas e se o ambiente de outros planetas suscitar outro tipo de vida que não teve a mesma história que a nossa? Ele, em algum momento do livro, ele comenta exatamente que as coincidências, né, e as aleatoriedades para que nós sejamos hoje do jeito que somos foram tantas que é bem capaz que se a gente zerasse o mundo, vamos fazer vida de novo. Com as mesmas condições que se tinha na época, é capaz que saia outro tipo de bicho, outro tipo de evolução, né? Vai saber que tipo de olho a gente teria, né? Se a nossa audição seria igual, a nossa sensibilidade à temperatura seria a mesma. Então, os elementos climáticos, eles moldam as formas de vida, né? É isso que ele está querendo dizer. E por assim a gente tem uma vida biológica que não é definida, está em constante transição, inclusive para o futuro, né? Hoje a gente tem aqui, sei lá, 10 dedos, eu não sei se daqui a 3.000 anos a nossa espécie vai ter 10 dedos, né? Pode ser que a evolução nos adapte de maneira diferente. E aí, ele, em dado momento do livro, ele comenta sobre essa formação molecular e quão importante foi o aparecimento das membranas celulares, né? Que foi mesmo que um processo de seleção natural, ali, por assim dizer, nas moléculas, né? Ele chega a usar a expressão, né, que a vida foi expulsa do jardim do Éden molecular. E aí,
cabe um parêntese para os tipos de abordagem em astrobiologia, né? Existe uma teoria que se chama ai meu Deus, eu vou lembrar o nome, mas ela é uma teoria que diz que a vida na Terra veio de meteoritos, né? A gente não tinha vida aqui e aí a vida surgiu e foi se proliferando a partir desses meteoritos. E existe a vida a perspectiva da abiogênese, né? De que é possível sim que a vida tenha partido de elementos que não são biológicos, né? E a partir dessa evolução houve essa construção. O Sagan está em que pé? Pelo que eu entendi do livro e o que eu vi em outras abordagens dele, ele confia mais na abordagem de que a vida surgiu daqui mesmo, a partir dos elementos não biológicos, do que de meteoritos. Principalmente porque a transição de um planeta para outro, né? Imagina que a vida tenha saído de um planeta e vai ir para outro, né? Essa transição de um planeta para outro é muito difícil, principalmente por conta da radiação ultravioleta, né? Que a gente não existe muitos micro-organismos que são resistentes a essa radiação tão violenta, né? Pro que hoje a gente entende como um tecido biológico, né? E aí ele diz mais, né? As primeiras plantas terrestres surgiram há 470 milhões de anos e a partir desses ancestrais aquáticos semelhantes às algas que surgiram os animais, né? E aí depois vieram os humanos. Então ele está já colocando o posicionamento dele de como essa transição ocorreu de maneira abiológica, né? Parabiológica e se evoluindo por meio das plantas. Se vocês assistiram o Cosmos, o novo do Tyson, ele tem essa transição muito interessante a partir do estudo do olho, né? Eu não me lembro bem qual é o capítulo, eu vou colocar em algum lugar aqui qual o episódio que eles apresentam a história do olho, mas é exatamente o que o Sagan está querendo trazer aqui, né? Veja que esse livro foi escrito muito, muito antes de Cosmos, né? Então essas ideias já pairavam na cabeça do Sagan há muito tempo, né? E aí ele coloca que a inteligência humana é uma extensão da tendência evolutiva. Então, para a perspectiva do Sagan, a própria inteligência humana foi fruto do mecanismo da seleção natural, né? Por adaptação, e a gente chegou a ter essa inteligência que temos hoje, né? Alguns menos, né? E aí ele, a partir dessa máxima que ele coloca, né, que a inteligência humana é uma extensão da tendência evolutiva, eles perguntam, né, por que consideramos melhor matar plantas do que animais, né? De onde que veio essa hierarquia e esse comportamento, né? A gente, como sistemas todos, sistemas biológicos que proviemos de matéria não biológica, o Sagan diz que a gente deveria se respeitar mais, né? Tanto plantas quanto os animais, se colocar em pé de igualdade. E eu vejo, já ouvi muita gente se ofender quando, por exemplo, é comparado com um cavalo, com um cachorro. Eles são animais como nós somos animais, né? Dentro do ponto de vista evolutivo, o que nos diferencia é a inteligência. Por isso que ele coloca aqui como essa tendência evolutiva, né? E aí ele fala um pouquinho de hereditariedade, né, nesse capítulo, como que se é transmitido. Você já parou para pensar? Tem coisas que ele me fez pensar nesse trecho. Como é que um passarinho nasce sabendo construir um ninho? Como que essa informação é transmitida para as próximas espécies, né, de aves, né? Como que você já nasce com um medo de cair, com medo de cair, com medo de cobras, medo de escuro,
né? E como, por exemplo, algumas aves já nascem sabendo que em determinada época você tem que voar para o sul para fugir do inverno. Então isso tudo, ele diz que é uma informação, uma tendência genética hereditária para se perpetuar a própria vida, né? E aí essa transição acontece, né? Aí ele coloca um trechinho que eu até separei aqui, ó. Nosso mecanismo instintivo não mudou desde os dias de caçadores-coletores, de centenas de milhões de anos atrás. Então, antes da gente dominar a agricultura, a gente, como caçador-coletor, caminhava muito, né? E vasculhava grandes áreas, né? Sendo em grande parte nômades, né? E ele está dizendo que você tinha essa tendência evolutiva, né? De sempre se adaptar ao meio, sempre se adaptar ao ambiente. E na medida que você vai conseguindo vantagem, você avança, assim, né? A ideia evolução, ela é muito mal compreendida justamente porque se tem a ideia de que sempre vai haver um avanço. Sempre eu vou partir de um sistema simples para um sistema biológico mais complexo. E na verdade não é bem isso, né? É sobre isso que ele está falando aqui. Tem a ver mais com adaptação, essa tendência evolutiva e esse mecanismo, né, que ele chamou de mecanismo instintivo. E aí ele colocou assim, ó: como codepositário de nosso patrimônio precioso de 4,5 bilhões de anos de evolução, por que não estender para outras espécies esse pensamento? Olha só que interessante, né? Ele compreende que o quê? Hoje, o nosso corpo é produto de 4,5 bilhões de evolução. Você não evolui sozinho, apartado do ambiente e dos outros animais. Então, esse conjunto, né, de informação que você carrega é o que a gente tem de mais precioso, porque foi gerado após anos de existência, né? Biologicamente falando. Se eu passo para os meus descendentes, os descendentes passam para os descendentes, a nossa maior herança, a nossa maior riqueza é a nossa biologia. E por que a gente, por exemplo, caça animais? Não faz sentido, né? Por que a gente derruba árvores, né? Por que a gente maltrata tanto os outros organismos, dando-se a ideia de que existe uma hierarquia entre nós? Então, você chama a atenção disso e ele até brinca, né? Que ele fala que a gente precisa respeitar, inclusive, até o tétano, né? Que o tétano também, ele é de muitos anos atrás, né? A bactéria, né? Ele é de milhões de anos atrás. Até o tétano a gente tem que respeitar porque ele também teve sua evolução. Em algum momento a gente proliferou, né, com a evolução dele e teve esse mecanismo meio que simbiótico, né? É claro que a gente não vai sair pegando tétano em todo canto, mas até a bactéria que gera o tétano, né? Ela tem a sua história biológica ancestral, né? Que deve ser respeitada. Então, acho que no primeiro capítulo as ideias principais são essas, né? Fez você pensar? Para mim fez pensar pra caramba bastante coisa aqui, né? E muita coisa de biologia, né? Talvez quem tenha visto o podcast 20 Mil Léguas Submarinas de Darwin vai captar muitas das ideias nesse primeiro capítulo aqui, né? Ou tenha lido mesmo A Origem das Espécies, pode pegar esse capítulo aqui como uma referência muito boa. Bora pro próximo. Esse segundo capítulo se chama O Unicórnio da Constelação Cetus. É muito interessante essa constelação Cetus, como que o Sagan ele constrói a ideia de constelação até explicar exatamente por que essa constelação é importante. Lembre-se, o livro está falando de perspectivas extraterrestres. Então, até a maneira como a gente olha o céu
é preciso ser repensado. Então, no primeiro capítulo ele pensou a gente enquanto espécie, né? Enquanto animais, a gente tem que se repensar enquanto biologia. Agora ele está pensando a nossa perspectiva a respeito do céu. E aí ele traz a ideia de constelações, o conceito de constelações, né? No Antigo Egito, eu fiz uma pesquisa, trouxe uma curiosidade que eu não conhecia, eu achei bem interessante, que é as pirâmides de Absir. Elas têm, na verdade, uma homenagem a Osíris, que era o deus egípcio da fertilidade, mas é um conjunto de 3 pirâmides, né? E essas 3 pirâmides, elas se alinham exatamente na constelação que hoje a gente chama constelação de Órion, né? Mas para eles seria a constelação de Osíris, né? A homenagem aos deuses. Que era aquela ideia do faraó ele ser eternizado, né? E tudo que está ali dentro da pirâmide ser também alçado à eternidade, né? E existe de fato um alinhamento, cara. Essas 3 pirâmides se alinham ao cinturão de Órion, né? O que a gente chama de 3 Marias, né? Aqui no Brasil. As 3 Marias são o cinturão de Órion e se alinham lá no Antigo Egito com o pico dessas pirâmides, né? Achei curioso isso. E aqui dentro da nossa comunidade indígena, os Tupinambás, eles concebem uma constelação celestial, né? Que é da Ema Celestial, ou avestruz branco celestial, que é, na verdade, uma porção de estrelas do que a gente chama Cruzeiro do Sul e Escorpião. Mas vocês veem que são civilizações distintas que elas enxergam coisas diferentes no céu. O Órion tem na mitologia aquela ideia de que o escorpião persegue ele porque ele teve alguma treta, eu não lembro a história certinha, né? Mas quando o Órion tá no céu, o escorpião não tá, e quando o escorpião tá, o Órion não tá. Mas isso é dentro da cultura grega, você tem uma associação, né? Aquele conjunto de estrelas. Da mesma maneira, os Tupinambás viam uma ema celestial e associavam isso com a chegada do inverno, né? A segunda quinzena de junho era visto no céu aqui do Brasil essa constelação, né? Que para os gregos era um escorpião e uma cruz. Aqui para os Tupinambás era uma ema, né? É um conjunto de estrelas que abarcam ali uma ema. E aí o último, para não ficar só na Grécia, né, e aqui no Brasil, eu trouxe o dragão azul do leste, né? Eu vou tentar colocar aqui no vídeo esses desenhos, né? E para quem está ouvindo só em áudio, é mais difícil explicar a constelação, né? Mas é o formato de um dragão, né? Que aí, no caso dos chineses, representa a chegada da primavera, né? Mas o que Sagan vai dizer sobre isso? Eu já comentei que ele é avesso à ideia dos signos, né? Inclusive ele é um combatente ferrenho das pseudociências que acreditam em signo, né? No própria série Cosmos, eu acho que no episódio 2, o Sagan ele faz um experimento com o jornal, né? E ele cria ali uma previsão, né, dos signos para um conjunto de pessoas e acaba vendo estatisticamente que aquilo é baboseira, né? No final das contas é baboseira. E aí ele tá se apegando nesse capítulo justamente às representações que nós temos, né? Eu trouxe aqui 3 diferentes para fazer a gente pensar. Eu trouxe do Egito, trouxe os Tupinambás e trouxe os chineses, né? Com o dragão azul. Cada um desses arquétipos, né, que são criados nessas civilizações, elas têm uma representação muito local para aquelas civilizações. Mas não deixa de ser uma perspectiva, né? É uma perspectiva de olhar para o céu. Aí ele diz, né, os animais mitológicos, personagens, instrumentos colocados pelo homem no céu são arbitrários e pouco óbvios, né? E é difícil mesmo. Se você já fez esse exercício de tentar enxergar essas figuras no céu, se você não for bem treinado, você simplesmente
fica passeando ali nas estrelas e não consegue visualizar, né? E aí, quando as mesmas estrelas são vistas em Alpha Centauro, por exemplo, em, em termos de tamanho da Via Láctea, elas estão tão próximas de perspectiva, o céu continua praticamente o mesmo. Esse exercício ele faz com um programa de computador, né? Ele coloca a referência de observação em outras estrelas. E aí, para você ter uma ideia de como é difícil mudar a perspectiva de observação do céu, ele colocou na estrela mais próxima, Alpha Centauri, que fica a 4,3 anos-luz. Isso é um piscar de olhos, é próximo daqui, muito próximo, é a estrela mais próxima que a gente tem. E aí ele muda a referência daqui do nosso sistema solar para essa estrela que é a Alpha Centauri, que está a 4 anos-luz daqui. E aí no céu projetado você consegue ver as mesmas constelações. Você consegue fazer os desenhos lá da constelação de Tupinambá, você consegue fazer o desenho da chinesa, você consegue fazer o desenho das constelações gregas, né? Se você for para Alpha Centauri. Para a gente ter uma mudança de perspectiva dessas estrelas, a gente precisaria ir para muito mais longe. E isso tem um motivo, né? As estrelas elas não estão no mesmo plano. Então imagina aquele mobile, sabe aquele mobile? Que a gente prende um brinquedinho e aí tem uma corda e aí a corda fica num suporte. E aí o brinquedinho fica pendurado. São vários brinquedinhos ali no mobile, né? Se você pensar direito, né? Olhando em perspectiva, vai ter o brinquedo que está mais próximo de você e o brinquedo que vai estar mais distante. É exatamente o que acontece na perspectiva das estrelas, né? Vai ter estrelas que vai estar muito mais profundo no espaço e estrelas que estão mais próximas. E dependendo do ângulo que você vê, você consegue ou não enxergar outras constelações, né? E aí esse programa que o Sagan usou fez exatamente isso. Foi qual seria uma constelação que poderia ter vida humana, mas desse um outro céu diferente, né? E aí foi para essa constelação de Cetus. Lá na constelação de Cetus tem uma estrela chamada Tau 7. Quando ele colocou a perspectiva, né, nesse programa a partir dessa estrela, aí sim o nosso céu muda drasticamente. Você não consegue mais enxergar a constelação de Órion, você não consegue mais ver as constelações chinesas nem as tupinambás. Por quê? A visão ali daquela estrela abarca outras estrelas que para aquela que está mais distante, né, a Tau 7 fica a 12 anos-luz daqui. Para a Tau 7 que está o sistema Tau 7, né? Não, Tau 7 é a estrela, desculpa. O sistema é o Cetus, né? A gente conseguiria ver outras constelações. E aí ele fez essa brincadeira de tentar desenhar o unicórnio, né? E inventar um unicórnio de 6 patas. Aí ele faz essa brincadeira. Ó, aqui agora que eu tenho outra perspectiva de céu, eu consigo criar uma mitologia aqui de um unicórnio de 6 patas. E aí ele faz o desenho de um unicórnio no céu lá, 6 patas. Pede para esposa dele, que no caso era Linda, né, fazer esse desenho. Mas é curioso porque era outra coisa que eu não tinha pensado. A gente imagina que quando vai para outros lugares, né, no espaço, a gente está vendo as mesmas estrelas. Mas isso não é uma verdade, né? A gente precisou de 12 anos-luz para conseguir mudar a nossa perspectiva, né? Eu fico imaginando quais outros, né, mudanças a gente vê. Uma coisa que é legal é que, por exemplo, o Sagan, ele, quando coloca a perspectiva em Alpha Centauro, o céu não muda muito. Mas aí ele vê que tem uma constelação, acho que é a constelação de Cassíope, é essa mesma. Quando ele olha para a constelação, que seria a constelação de Cassíope, existia uma estrelinha que estava brilhando mais forte,
Que estrela que era essa? Era nós, o nosso Sol, que estaria mais próximo ali, a 4,3 anos-luz. Assim como a gente, quando olha a Alpha Centauri daqui, ela é uma estrela com uma magnitude de brilho um pouco grande, né? Por conta dessa aproximação. Então, olhar o espaço numa nova perspectiva é se colocar no campo de observação de uma existência a partir de outras estrelas, né? Isso não é um exercício simplório, né? A gente precisa exercitar. É isso que ele está querendo dizer aqui nesse capítulo 2. O terceiro capítulo se chama Uma Mensagem da Terra. Uma mensagem da Terra. Então, dentro da ideia de se construir uma perspectiva cósmica, a ideia agora é se comunicar. Como que vocês vão se comunicar com os seres alienígenas, né? As coisas mais básicas que a gente imagina, como a própria linguagem, talvez não funcione. Porque, independente da língua que você fale, é um sistema culturalmente construído, né? E aí o Sagan fala que a linguagem mais universal que se possa imaginar é a linguagem da ciência. Então, ele criou uma placa, né? Essa plaquinha que ficou famosa, chama a famosa placa da Pioneer, né? Ela foi lançada ao universo antes mesmo da Voyager, né? Muitos pensam que aquele disco com as imagens, com os sons, né? Eles foram o primeiro objeto a ser lançado com intenções de comunicação, mas não. A Pioneer 10, né? E a 11 também, elas receberam essa placa que contém uma mensagem, né? E aí, que mensagem é essa? É isso que o capítulo vai tratar, tá? Antes disso, vamos ver o que teve de conquista, né? A Pioneer ela foi lançada no dia 2 de março de 1972. Por isso que eu queria lançar esse vídeo no dia 2 de março também, de 2025, né? Vai fazer 53 anos, olha só que beleza, que a Pioneer foi lançada. Será que algum alienígena já encontrou? A base que ela foi lançada foi em Cabo Kennedy, na Flórida, né? E aí ela teve 5 grandes conquistas, olha só. A primeira, ela foi a primeira a deixar o sistema solar e entrar no espaço interplanetário. Primeira sonda a ir para o espaço interplanetário. Hoje ela está numa distância da Terra de 129 unidades astronômicas, né? Já está bem distante, já passou Netuno. Já passou Netuno. Bom, aí a segunda coisa, passar pelo cinturão de asteroides, que ela conseguiu, foi a primeira a ter se feito. Obter imagens de Júpiter, foi a primeira a obter imagens de Júpiter. Ela foi a primeira a viajar com energia nuclear, porque o que acontece? Na medida que você se distancia do Sol, né, a tendência é você perder energia, né? Normalmente as sondas elas são equipadas com placas solares, né? E aí elas conseguem se direcionar dessa maneira. A Pioneer, a última mensagem que ela mandou foi em 2003, né? Mas poderia estar ligada por mais tempo. E a quinta seria enviar uma mensagem complexa para os alienígenas, né? E aí, falando de dimensões, imagina que a Pioneer ela é uma sonda que ela é uma antena parabólica gigante, né? Não sei nem se é muito gigante, porque a antena principal, né, ela vai ter 2,74 m e o conjunto todo com as hastes chega a um comprimento de 2,09 m, né? Imagina aí um comprimento de um carro deitado, um carro meio que deitado assim, né?
A altura do principal mesmo, do corpo principal, tem só 36 centímetros, que é uma caixa onde foi presa, né, ali nas antenas, saindo a placa. A plaquinha era de 9 por 16 polegadas, né? E ela tem um peso de 259 quilos, né? Uma plaquinha ali medindo 20, convertendo para polegadas, né? Dá 22,9 centímetros por 15,2 centímetros, né? Com a gravação. Aí o que tinha nessa gravação? Já já você vai ver, mas eu quero que você pense um pouquinho antes a respeito das distâncias, né? Como o universo é grande, né? Então ela foi lançada em 1972 e o Sagan coloca no livro que nem em 10 bilhões de anos, sendo a sonda mais rápida da época, ela conseguiria chegar em outro sistema estelar. Isso porque as distâncias são imensas, né? Aí eu até separei aqui algumas distâncias longas para a gente tomar como referência. Então, a gente tem uma unidade de medida que chama unidade astronômica, que é a distância entre a Terra e o Sol, aproximadamente 150 milhões de quilômetros. Então, a distância entre a Terra e o Sol a gente chama de 1 UA, uma distância astronômica, certo? Para Saturno, você vai ter 9,58 distâncias astronômicas. A distância entre o Sol e Saturno. Para Netuno, você vai ter 30 unidades astronômicas. E o cinturão de Kuiper, 50 unidades astronômicas, tá? A Pioneer, né? Pioneer, ela tá a 129 UA e a Pioneer 11 está 105, né? Ou seja, demoraria aproximadamente 39 mil anos para sair do sistema solar. 39 mil anos, cara. 39 mil anos. É tempo para chuchu. Foi em 1972, mas nem começou a sair do sistema, né? Ela já passou o cinturão de Kuiper, né? Que está ali a 50A, mas ela ainda não chegou a sair completamente do sistema solar, né? E o Carl Sagan ele faz um cálculo, né? Que para ela chegar na distância até Alpha Centauri seriam 80 mil anos que demoraria. 80 mil anos, cara. Porque ela foi mirada ali entre Touro, a constelação de Touro e Órion, né? Então ela não está na direção de Alpha Centauri. Mas demoraria 80 mil anos. Que doideira, né? É muito longo, é muito grande o universo. A gente não faz ideia. E aí na placa propriamente dito, né? Para esses seres que talvez encontrem essa sonda, esteja passando por ali, opa, deixa eu ver essa sonda aqui. De repente eles encontram, tem a imagem de uma ligação de hidrogênio, né? São duas bolinhas com um risquinho no meio e uma linha ligando essas duas bolinhas, né? Representando ali o átomo de hidrogênio. E aí você tem um ponto central que representa a Terra e a posição de 14 pulsares, né? Então você tem, imagina um ponto com 14 raios, né? Sendo radiado desse ponto. Cada um desses raios diz respeito à distância que a Terra está desse pulsar. Então são 14 pulsares, né? O pulsar ele é um objeto astronômico que é um pouco diferente de uma estrela, né? Se você for pensar, ele tem uma radiação pulsante como se ele ficasse rodando. E aí você tem uma radiação com uma frequência bem estabelecida ali, né? E é uma energia muito alta que é emitida desses pulsares. E aí o Sagan teve a ideia de colocar eles como pontos de referência para a localização do nosso sistema solar, né?
Então imagina que você tem esses 14 pulsares radialmente, né, circulando ali, cada qual numa distância mais longa, mais próxima, mas ele colocou um código binário ali para caracterizar as distâncias de cada um. E aí, na parte de baixo da placa, tem uma representação do nosso sistema solar. Uma bolinha imensa representando o Sol, 2 pontinhos e o nosso planeta com uma linha, uma seta apontando a saída da Voyager, né? E aí tem o desenho da Voyager saindo do terceiro pontinho para o espaço e além. E aí que vem a situação polêmica que eu vou falar no outro vídeo, que é o homem e a mulher, né? Houve algumas tretas polêmicas dessa imagem, foi colocado um homem e uma mulher nu na frente da representação da Voyager, tá? Impressa nessa placa, que foi lançada lá em 1972. O que será que tem de treta por trás dessa imagem aparentemente inocente, pueril? Vamos que vamos! Próximo vídeo, capítulo 4.